Olá, como vão? Tudo bem? Hoje estamos aqui novamente para mais uma reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema escolhido é o jugo leve. Ele se encontra no capítulo 6 e tem como título o Cristo Consolador. Esse título ele é muito forte e justifica toda a escrita do capítulo, né? Então, para nós começarmos a reflexão, eu peço licença para ler para vocês o que Jesus nos deixou em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para suas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Nessa passagem, Jesus faz duas propostas para nós. A primeira, ele nos convida a buscar nele o auxílio para as nossas dores, para as nossas dúvidas, para as nossas aflições, enfim, para tudo aquilo que se torna um fardo pesado no nosso dia a dia. E ele diz que se a gente solicitar, ele nos auxilia aliviando esse peso. Mas ele não para aí. Ele faz um segundo o convite, uma segunda proposta para nós, que é que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Quando ele diz tomai o meu jugo, ele está dizendo: vem aqui, segue o meu caminho, segue meu exemplo, que você terá todo o auxílio para que as tuas caminhadas sejam leves e com tranquilidade. Quando ele faz esse convite, gente, na verdade, ele está convidando para que a gente siga o seu modelo, aquilo que ele nos ensinou enquanto esteve presente nesse plano. E o que a gente faz muitas vezes, até quando a gente analisa ou estuda as suas passagens, os seus ensinamentos constantes no Evangelho. Muitas vezes nós nos tomamos vendo Jesus na sua divindade, como um ser divino que está longe daquilo que foi vivido ou que se vive nesse plano terreno. Na verdade, nós temos que deixar essa ideia mítica de Jesus e buscar conhecê-lo na sua essência, naquele contexto em que ele esteve aqui conosco, nos mostrando, tornando-se um de nós, vivendo as nossas questões e trazendo ensinamento pessoalmente para nós. Nós que estamos distante temporalmente, né, que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, ficamos com as suas escrituras, com aquilo que ele nos ensinou. E em 7 sermões, apenas 7 sermões, ele ensinou tudo aquilo que precisamos fazer. Além dos 7 sermões, tiveram as parábolas, né? Alguém sabe quantas? A gente nem se dá por conta muitas vezes de analisar. Foram 49 parábolas. E a gente às vezes toma isso como uma história tão distante e com um efeito apenas moral em determinado momento. Mas na verdade, todos esses ensinamentos precisam ser realmente conhecidos, contextualizados, para que a gente possa perceber aquilo que de essencial está nos seus ensinamentos e que nada mais é do que o amor, a caridade. Eu perguntaria se nessa orientação, quando ele diz tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está nos convidando?
Ele está nos convidando para que estejamos com Ele. E o que é estar com Jesus? O que é estar com Jesus? É viver no amor, é viver na caridade. Mas para a gente poder entender que amor é esse, que caridade é essa, nós precisamos conhecer para que a gente possa tomá-lo como modelo. Senão a gente fica na ideia do divino, do inatingível, do inalcançável. E que não é verdade, né? Porque se somos feitos imagem e semelhança de Deus e tivemos a oportunidade de ter Jesus para nos mostrar, para se colocar como modelo para nós, é justamente isso que nós vamos precisar buscar. É estar com Ele, é seguir esse modelo, não um mito, mas o modelo que foi Jesus nesse plano. E para isso, pessoal, precisamos começar a avaliar quais são esses sentimentos que estão aqui no nosso seio, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso ser, né? Qual é o ensinamento que ele nos traz em primeiro plano? É o amor. E esse amor, ele tem que estar no nosso coração, de forma pura, na essência. E para nós amarmos, nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar o outro da forma mais pura que existe. Quando nós nos deparamos com dificuldades, com situações, com desafios, enfim, com tudo aquilo que nos sobrecarrega no nosso dia a dia e que podemos dizer que estamos num momento bem difícil, e nesse ano em particular, o que nós precisamos ter consciente? De que esse Pai maior, que esse Mestre Jesus está em nosso apoio permanentemente e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque nós nos fechamos no nosso sofrimento, né? E não conseguimos olhar o que está à nossa volta. Não é falar demagogicamente que olha o outro que está sofrendo mais que você. Não, é não nos fecharmos no sofrimento que nos está sendo imposto nesse momento. É ver as possibilidades que esse sofrimento nos traz em termos de conhecimento pessoal, em termos de mudança, né? Todo sofrimento nos traz dor. Eu assisti uma palestra da psicóloga, deixa eu ver se eu lembro, Anete Guimarães, que ela tem várias palestras no YouTube. E ela falava justamente dessa questão do sofrimento, quando nós nos apegamos ao sofrimento e vivemos essa dor. E aí ela discorre toda sobre o entendimento do que é a dor. A dor não é um sinal de doença, de patologia, não é um sinal satânico, não é um sinal de desespero. A dor é um sinal que nos alerta a necessidade de um comportamento. E aí eu falo, nesse sentido, na dor que nós sentimos quando as coisas saem do equilíbrio espiritual que nós buscamos, do nosso equilíbrio sentimental que nós vivemos, né? A necessidade de buscarmos a mudança de comportamento. E aonde que a gente busca esta força, essa estrutura, esse mecanismo que vai permitir que a gente faça essa mudança de comportamento. É no nosso Mestre Jesus, é no nosso Deus Pai, nesse Pai maior, que está nos oferecendo sempre
toda a força, toda a luz, toda a energia necessária para que a gente possa aliviar os nossos fardos e as nossas dores. E é justamente isso que essa passagem vem nos dizer. Que quando colocamos essas nossas aflições, todo esse fardo que carregamos nas mãos de Deus, nós conseguimos carregá-los com a leveza necessária para que a gente possa solucioná-lo e transformá-lo em algo resolvido, excluído de nossas vidas, né? Então, essa mudança de comportamento, ela vai ter a força nesses ensinamentos dados por Jesus. Então, quando assumimos o modelo de Jesus, nós temos mais força para resolver aquilo que nos aflige, ou seja, alivia o nosso fardo, fica mais leve o nosso jugo, porque a força é ampliada, é melhorada por esse apoio que nós temos. Então, quando a gente pensa que as coisas não têm solução e que logo em seguida aquela luz se acende, trazendo as respostas que nós necessitávamos, é porque nós exercitamos o nosso amor, é porque nós confiamos na luz e na força que Deus tem para nos oferecer. É quando nós seguimos o modelo do nosso querido Mestre Jesus, é que a gente consegue aliviar essas dores. E seguir esse modelo é nós podermos entender por que e como as coisas estão acontecendo no nosso dia a dia. E assim poder transformá-las em algo que nos traz benefício e não dor. E é nesse sentido que eu acho que a presença de Deus é tão marcante na nossa vida, é tão visível, mas somente quando a gente consegue buscar em Jesus o modelo necessário para as nossas ações e os nossos sentimentos. Então, quando a gente consegue fazer aquilo que ele nos ensinou, olhar o outro como olhamos para nós, amar o outro como nós nos amamos, oferecer ao outro aquilo que tem de mais puro em nós, sem esperar nada em troca, é que a gente entende a presença de Deus e a forma como Ele age para que as coisas se modifiquem na nossa vida, trazendo a leveza e o descanso que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, a minha mensagem de hoje é isso, é a gente procurar enxergar de que forma Deus está nos dando o suporte que nós precisamos para cada um desses momentos. E aquele velho ditado é entender que quando esta porta se fechou, a outra se abriu. Mas o que nós precisamos é não ficar olhando para a porta que se fechou e nos voltarmos para a porta que se abriu. Aí nós vamos encontrar a mão de Deus aliviando o fardo que precisamos carregar. Então, o meu convite fica nesse sentido hoje, que a gente possa enxergar aquelas oportunidades que Deus está nos oferecendo quando tudo aquilo que está estabelecido parece ter sido encerrado. Que Deus esteja com todos vocês. Muito obrigada.